Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na nossa segunda aula da nossa nova disciplina, a disciplina de História da Igreja. Na aula passada eu dei um panorama geral sobre tudo que nós vamos ver ao longo dessa disciplina. E na aula de hoje nós vamos falar da primeira era dentro da história da Igreja, que é abordada por muitos como a era apostólica. Essa era apostólica ela vai desde a morte e ascensão do nosso Senhor Jesus até por volta ali do ano 100 depois de Cristo. O que é que tem de importante? Há uma divisão que é muito comum de ser feita quando nós vamos abordar esse período conhecido como período apostólico, que é a divisão dos anos 30 até 35 depois de Cristo, a divisão dos anos 35 até os anos 50 depois de Cristo, dos anos 50 a 68 depois de Cristo e de 68 até 100 depois de Cristo. E rapidamente nós vamos falar sobre cada uma dessas divisões. A primeira divisão, que vai ocorrer desse ano 30 a 35 depois de Cristo, é uma divisão para falar sobre o momento onde Cristo morre, Cristo ressuscita e onde ele vai ser ascensão aos céus. Quando Cristo é ascensão aos céus, o que acontece é que os discípulos eles passam a aguardar um pouco depois dessa ascensão de Cristo aos céus, eles passam a aguardar em Jerusalém como foi um imperativo, né, uma ordenança que o Senhor Jesus havia dado para eles. E vai ocorrer, registrado lá em Atos 2, a famosa descida do Espírito Santo, ou conhecido como Pentecoste. Mas é bom nós pensarmos que Pentecoste refere-se à festa e não propriamente em si ao acontecimento. O acontecimento do derramamento ou da descida do Espírito Santo acabou culminando de ser justamente no período da festa conhecida como Pentecoste, ou Festa das Semanas. O que tem de importante nesse período para que a gente consiga entender? Esse período, como eu havia dito, que vai até por volta da pregação de Estevão, se você ler os primeiros capítulos do livro de Atos, o que você vai observar? Os primeiros 6 capítulos. Você vai observar que parece que há uma liderança do apóstolo Pedro, mas que muitos outros discípulos, eles também aparecem, meio que como coadjuvantes ali. E Estevão vai ser uma figura de extrema importância porque ele vai ser conhecido como o primeiro mártir. Então, desse período que vai até por volta de 35 depois de Cristo, a figura de Estevão vai aparecer. Estevão vai pregar tentando mostrar Jesus através do Antigo Testamento, através de alguns textos do Antigo Testamento, e os religiosos vão ficar tão furiosos com a pregação de Estevão que eles vão acabar matando o discípulo Estevão. Estevão foi escolhido junto com outros 6 discípulos para compor o que muitos dizem que são os primeiros diáconos, né, ali da igreja em Jerusalém. Com a morte de Estevão, nós podemos trazer uma seguinte divisão. A morte de Estevão lá por volta de 35, né, depois de Cristo, até o tempo que vai se pregar e até a morte do apóstolo Paulo. Com o surgimento do apóstolo Paulo, ou um pouco antes, melhor dizendo, do surgimento do apóstolo Paulo, com um discípulo chamado Filipe, a extensão da pregação ela vai sair de Jerusalém e ela vai começar a alcançar uma promessa, né? Que na verdade era um grande chamamento que o Senhor Jesus tinha feito para os seus discípulos. Ela sai de Jerusalém, ela vai para Samaria, através da figura de Filipe, que era um desses 7 discípulos, desses 7 diáconos que foram escolhidos ali junto com Estevão. Filipe vai pregar de forma muito incisiva, e tanto Estevão quanto Filipe, ao que parece, foram os 2 primeiros discípulos a terem uma visão mais global do evangelho. Que o evangelho ele não deveria ficar preso somente à região de Jerusalém, ser pregado somente aos judeus, mas ele deveria alcançar Samaria e os confins da terra, como está escrito no próprio livro de Atos dos Apóstolos. Filipe vai pregar, há uma passagem muito famosa, onde Filipe vai pegar para um servo que é um servo etíope, e ele vai se converter, vai ser batizado e vai levar o evangelho lá para a Etiópia. Muitos relatos históricos até dizem que a Etiópia era governada por uma rainha, né? Então tem uma questão interessante. Lá naquela época, no primeiro século da era cristã, um país que era governado por uma rainha. E com a pregação de Filipe, já um pouco depois do martírio de Estevão, começa a ocorrer uma grande dispersão
dos judeus, judeus estes que professavam uma fé em Cristo. E eles se dispersando, principalmente Filipe, o evangelho vai começar a chegar em alguns lugares diferentes, como por exemplo, o evangelho vai alcançar Cesareia, o evangelho vai alcançar Antioquia e outros lugares que eram lugares exclusivos, povoados exclusivos de pessoas consideradas como gentios. Gentios, aqueles que não eram da religião judaica. E quando começa o evangelho a alcançar os gentios, existe um relato muito forte no livro de Atos dos Apóstolos, que é quando Pedro pregava para judeu, ele acreditava que a pregação tinha que ser para judeus, em Jope, ele vai ter uma visão, e nessa visão Deus vai mostrar para ele que o evangelho também deveria alcançar os gentios. Um pouco mais à frente, dentro dessa era apostólica, vai surgir a figura de um apóstolo importantíssimo, que é o apóstolo Paulo. Paulo, então, a caminho de Damasco, quando Cristo vai o alcançar, ele de grande perseguidor da igreja, uma coisa até curiosa, que Paulo de grande perseguidor da igreja, que as roupas, né, de Estevão foram até jogadas aos pés ali de Paulo. Paulo consentiu, e não só consentiu, com certeza foi um dos mandatários da prisão e da morte de Estevão. Mas Paulo, de perseguidor, ele vai se tornar um perseguido, e o maior perseguido dentre esses cristãos da era apostólica. Se nós formos pensar os 28 capítulos ali do livro de Atos, a partir do capítulo 13 especificamente, vai mostrar de forma bem abrangente o quanto que a figura de Paulo foi importante para a propagação do evangelho nessa era apostólica. E até por volta de 68 depois de Cristo, há algumas datas, algumas convergências quanto aos historiadores cristãos e judeus quanto a essa data, mas acredita-se que o martírio de Paulo ele tenha sido no máximo até 68 depois de Cristo. Pode ser que tenha sido 66, 65, mas não foi depois de 68 depois de Cristo, não. O evangelho vai se expandir principalmente por regiões gregas, romanas, pela parte conhecida hoje como Europa, de uma forma muito grande, chegando até um pedaço, né, da Ásia, e com Paulo com desejos ali de, inclusive, chegar até a Espanha. E com essa extensão do evangelho vão surgir outras figuras, uma figura que já existia antes de Paulo, mas ela vai ficar famosa com as viagens de Paulo, nas 3 viagens de Paulo, apesar de não estar junto, né, efetivamente nas 3, que é a figura de Barnabé. Além da figura de Barnabé, vai aparecer a figura de Silas, de Timóteo, de Tito e de vários outros discípulos diretos ou indiretos do apóstolo Paulo. Quando vem a morte ou o martírio de Paulo em 68, aí de 68 depois de Cristo até por volta de 100 depois de Cristo, vai ser vivido um período que é conhecido como uma era sombria do cristianismo, uma era sombria dentro da era apostólica, né, até o ano 100 depois de Cristo. Por quê? Nós não temos muitos registros dos apóstolos quanto a esse período. O que nós conseguimos observar, principalmente nas cartas do apóstolo João às igrejas da Ásia, o que a gente consegue observar é que os cristãos estavam passando por uma perseguição muito intensa. Por que vai acontecer isso e quando isso vai ser mais intensivo? No ano 90 da era cristã, no ano 90 depois de Cristo, quando Domiciano, o imperador romano, ele toma o poder, ele começa a perseguir os cristãos de forma mais intensa. Mas no ano 70 depois de Cristo teve a destruição do templo lá em Israel. Quando o templo é saqueado, quando o templo é destruído em Israel, muitos cristãos eles já estavam dispersados desde o período, né, de Estevão, da morte do martírio de Estevão, mas muitos passam a se dispersar mais ainda. Aí o cristianismo toma uma visão de um evangelho de dispersão. Ele começa a alcançar lugares que outrora ele não havia alcançado. Mas não temos tantos registros. Acredita-se que o apóstolo João, o último dos apóstolos vivos, ele morre por volta de 100 depois de Cristo, e nós vamos passar a ter registros depois disso, numa era que é a era dos pais da igreja. Por volta de 120 depois de Cristo vão começar alguns relatos sobre os cristãos. Tem um fato importante quando a gente fala da expansão, né, do cristianismo, principalmente com Filipe em Samaria, alcançando Cesareia e outros lugares,
que é o evangelho chegando até Antioquia. E Antioquia vai funcionar como se fosse um centro missionário para envio de cristãos na era apostólica. E o mais importante ainda, em Antioquia, que os discípulos de Cristo que ali estavam são chamados de cristãos pela primeira vez. Então percebam o quanto que é rico o estudo da história da igreja na era apostólica. Na próxima aula nós vamos estudar ainda dentro da história da igreja o período conhecido como período da igreja perseguida. Esse período da igreja perseguida, que vai começar um pouco depois do ano 100 depois de Cristo, vai até por volta de 313 depois de Cristo. Espero que nessa aula você possa ter entendido e refletido um pouco sobre esse período tão importante que é o período da era apostólica. Na nossa próxima aula nós vamos estudar o período da história da igreja, conhecido como período da igreja perseguida. Aguardo vocês.